Como é que começou esse trabalho assim, de comunidade, de evangelização? Na nossa cidade tinha um padre, Padre Benedito Hércules Daniel. É um padre maravilhoso, um padre cheio de carisma, de dons, né? E ele começou um grupo de jovens chamado Discipulado. Ele usava o livro do Prado Flores, Sim. né? Formação de discípulos. E ele reuniu um grupo de jovens que queria fazer essa formação. Por isso que nós, da Missão Louvor e Glória, nós damos uma importância tremenda para a formação, Sim. porque foi de um grupo de formação que a Missão Louvor e Glória nasceu. Sem dúvida. Um grupo de formação. Aí o padre fazia esse trabalho com a gente, com vários outros jovens também, né? E aí, tanto a preparação para o discipulado, como também depois a preparação para a pregação, para a música, enfim. Então o padre era um padre muito carismático, cheio de vontade. Ele é também fundador de comunidade, da comunidade Adoração e Missão. E para nós foi uma riqueza. Enquanto o padre esteve conosco, foi um tempo assim grande, 2 anos e meio, de formação profunda, intensa. E foi daí que nasceu esse desejo. Quando o padre foi embora, eu comecei a viver minha primeira experiência missionária. Foi em 93, eu fui para Santo André passar férias, que eu sou de São Bernardo do Campo, minha família é toda ali de Santo André, o grande São Paulo. E eu fui passar férias. Estava trabalhando, namorando na época, eu estava estudando, terceiro colegial, e eu fui na missa de domingo. Cheguei na missa na capelinha chamada Santa Luzia, do lado da Fundação Santo André. E eu fui na missa e fiquei perplexo, porque é uma paróquia rodeada por 3 favelas, Sacadura, Cabral, Tamarutaca e Palmares. E eu cheguei na missa, o padre Belmiro estava lá, é um padre do Sagrado Coração de Jesus, que eu estimo muito, tenho uma amizade maravilhosa. E o padre, com aquele pouco de gente ali, o padre mesmo cantava, o padre mesmo fazia as leituras, tinha pouca gente ajudando. E no momento da missa o padre disse assim que precisava de pessoas, precisava de leigos, que as pessoas precisam se despertar para ajudá-lo. E as pessoas precisavam olhar e ver que a igreja está necessitada dos leigos para fazer alguma coisa. E que a gente não podia sair daquela igreja sem dar uma resposta para Jesus. Só que eu estava ali só de férias, eu pensava. Eu não sou daqui, eu não moro aqui. Aí fui para casa, voltei para Marília, meu namoro. Eu tinha na época o grupo de jovens, o grupo compadre. Mas aquilo inquietou meu coração e eu não tive mais sossego. Jesus me deu a certeza e a convicção de que era para eu estar lá. E aí eu fui falar com a minha mãe, por surpresa minha mãe não me apoiou, né? Minha mãe disse, tá doido? E eu falava para ela, mas a senhora não rezou para me converter? Mas precisa se converter, não precisa ficar louco, sair falando aí para a moça, aqui não. Não tem essa besteirada toda. Mas eu entendi que minha mãe talvez pensava que era aquele anseio do jovem, né? Eu tinha 18 anos de idade, fogo de palha. E eu estava namorando e tudo mais, falei com a minha namorada, mas eu não consegui segurar, não consegui conter aquele desejo. Eu disse para minha namorada que eu precisava disso e não terminamos o namoro. Eu me lembro que eu saí de casa, minha mãe falou assim, se você for, você vai ter que ir com a sua roupa amarrada no lençol, porque mala eu não te dou. E eu amarrei minha roupa no lençol. É mesmo? Saí literalmente com uma trouxa de casa. Mas você foi morar num outro... Fui morar em Santo André, onde morava a minha irmã na época. Você foi lá? Entendi, onde lá na paróquia, onde o padre me chamou. Entendi. Cheguei lá e falei, padre, estou aqui. Eu vim ajudar. E começamos o trabalho de evangelização. Na época, minha irmã morava junto com meu irmão lá, e meu pai também, né, que eles são separados. Meu pai morava também em Santo André, São Caetano. Então eu tinha que trabalhar para me sustentar, né, durante o dia. Tinha que estudar e ainda arrumar o tempo para ajudar o padre na paróquia. E era um trabalho muito intenso, muito intenso. O padre tinha um trabalho muito forte ali com as comunidades carentes, com os pobres. E todo mundo sabe que esses lugares, é muito forte o tráfico de drogas, não é? É muito forte a influência que essas pessoas, esses líderes, né, de tráfico de drogas têm sobre a comunidade carente. Então era um trabalho muito intenso. Então eu, graças a Deus, tive a alegria de ficar ali durante 1 ano e pouquinho, ajudando o padre. Depois eu deixei o trabalho e comecei a me dedicar só à evangelização. E aí eu fiquei o tempo todo só me dedicando à paróquia, ajudar o padre com os grupos de orações e tudo mais. E foi um ano assim para mim maravilhoso, né? Começamos um grupo de oração
lá na paróquia, era de sábado à noite, porque o padre disse, não tenta fazer outra coisa dia de semana que as pessoas não vêm, eles trabalham muito, né? Então, ABC ali, a vida do povo é muito corrida. Então fazíamos de sábado à noite, recebíamos ameaça, né, dos traficantes por causa do grupo, mas durante muitos meses, o grupo de oração era 4 pessoas, eu, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. É mesmo. Às vezes eu falava... Começa sempre assim. É a semente, né? A semente. Às vezes eu falava para animar assim, quem quiser vir aqui na frente receber oração, aí vinha minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. Então era essa experiência que nós começamos a viver. Mas pela primeira vez começou a ser confirmado no meu coração. Eu entendi porque Deus tinha me levado a Santo André. Que Deus queria confirmar no meu coração esse chamado missionário. E pela primeira vez eu comecei a ver os frutos da palavra. A palavra que nós anunciávamos, a palavra que nós pregamos. Você começa a expor a sua vida. Eu me lembro que dia 12 de outubro era a procissão que o padre ia fazer com Nossa Senhora Aparecida. Ele ia passar nas 3 favelas. E o traficante mandou um recado para o padre. Se o senhor passar aqui na rua tal da favela, nós vamos matar quem está segurando a santa. E o padre falou para mim, eu vou com o megafone e você segura a santa. É mesmo? Ele é um gaúcho, né? E assim, muito determinado. E eu confesso para o senhor que aquele dia eu vivi o vale escuro da sombra da morte. Eu pegava a Nossa Senhora Aparecida, segurava na mão e aquele recado do traficante não saía da cabeça. Eu vou matar quem está caçando. Esperando a hora. Às vezes eu olhava do lado para ver se eu revezava com alguém. Mas era eu, aquele dia que o padre escolheu. Você vai caçando, eu vou com o megafone. E o padre pregava e falava e rezava e cantava. E naquele dia o Senhor falava que queria a gente mesmo, assim, né? Trazendo a palavra, a mensagem. E de que o Senhor nos protegeria, né? E foi uma experiência engraçada ao mesmo tempo, mas tão maravilhosa, que encheu o nosso coração de coragem. E aquele dia eu comecei a ver o poder que a palavra de Deus tem, como Paulo fala aos Coríntios, que arrasa as estruturas, que coloca cativo todo pensamento que se levanta contra o orgulho de Cristo, contra os ensinamentos de Cristo. Então, interessante que naquele dia as palavras do Senhor começaram a brotar no meu coração. E aí eu sempre falo para as pessoas quando eu prego sobre a palavra, o importante de você ter a palavra de Deus em você, né? Como o livro de Josué diz, não se afaste da palavra, medita dia e noite, procura proclamá-la, viver o que está escrito e observa, guarda ela. Então essa palavra começou a encher meu coração de coragem, de amor. E claro que eu não morri, estou aqui, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Depois eu voltei para Marília, em 94, eu voltei para Marília. Minha mãe disse que eu não... aqui dentro de casa você não fica sem trabalhar, porque o grande medo da minha mãe era eu virar um vagabundo. Vagabundo. Esse negócio de missão é meio muleta, não quer trabalhar e pá. Eu comecei a trabalhar na metalúrgica, que era meu ramo, né? Mas deu pouco tempo, eu tive um acidente de trabalho e cortei a ponta do dedo da prensa. E aí fiquei afastado 1 ano. E nesse 1 ano afastado, eu comecei a viajar para todo lado, evangelizar. E foi uma benção. A música já era presente na minha vida. Eu já tocava nessa época, um pouco de violão, cantava. E começamos a evangelizar de um modo muito intenso. Nossa diocese, os lugares, Mato Grosso do Sul, que a gente ia muito, né? E para nós foi uma experiência maravilhosa. Em 95... Foi nascer na comunidade, Missão Louvor e Glória. Aí em 95 eu conheci o Daniel. O Daniel, que é cofundador da comunidade, foi quando nós iniciamos o trabalho com a banda Louvor e Glória. A princípio era um trabalho de evangelização pela música, né? E pronto, a Missão Louvor e Glória nasceu, gravamos esse primeiro CD aqui. Tem vários CDs, nós vamos mostrando aqui devagar os vários CDs. Pode continuar falando? Então gravamos o primeiro CD, que é o Louvor e Glória, com a música jovem, Vinde Verde, Louvor e Glória. E quando nós gravamos o CD, ainda a gravação era de rolo, ainda, né? Não tinha CD e estava na transição do LP, né? Do disco de vinil para o CD. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente, aquela dificuldade toda, sem muito dinheiro, muito apoio. Mas o Senhor foi confirmando a nossa missão pela música também. Agora, interessante, professor, que Deus começou a nossa missão pela música, e hoje eu digo, depois de 17 anos, né, de evangelização, que a música ela tem um poder de abrir portas, de aceitação no coração das pessoas. Muito grande. Ela entra onde talvez a palavra dita, né? Ela não. A palavra cantada, ela entra de uma forma muito grande na vida dos jovens e tudo mais. E uma palavra muito forte de Santo Agostinho sempre foi o nosso lema.
se você quer saber o que cremos, vem ouvir o que cantamos. Então isso para nós é tudo, né? Repete, muito bonito isso. Se você quer saber o que cremos, vem ouvir o que cantamos. Então aí, a partir daí, a gente... Santo Agostinho, uma das pedras de toque da conversão de Santo Agostinho foi a música. Ele fala nas confissões que quando ele ouvia a música cantada dentro da Catedral de Milão, ele diz que as lágrimas corriam. É verdade, é verdade. As músicas de Santo Ambrósio, né? Pois é, então. E são experiências riquíssimas que as pessoas têm. E tenho certeza que todo mundo, quando fala, eu tive uma experiência com Deus, tem sempre uma música junto, né? Tem uma sempre música que marca. Poxa, aquela música me trouxe, me levou perto, me levou à grande emoção, à profundidade. Embora eu sei que a música é um meio, não é o fim de tudo, mas graças a Deus começou aí, então. Então gravamos o primeiro CD e depois sucessivamente. A partir de 99, depois que aconteceu, né, a morte da Érica, da minha esposa, foi aí que a banda Louvor e Glória se transformou em Missão Louvor e Glória. Rodrigo, como é que foi a morte da sua esposa? Então, professor, foi um dos momentos mais difíceis, assim, da nossa vida, porque a Érica Vocês tinham quantos anos de casado? Eu tinha 1 ano e 8 meses de casado. Já tinha uma filha? Já tinha uma filha de 5 meses. Que hoje está com quantos 13 anos? 13 anos. É uma moça linda. E a Vitória foi para nós assim uma bênção, porque eu me casei com 21 anos já como missionário consagrado, porque eu não tinha uma comunidade, mas já não tínhamos não tínhamos trabalho, só trabalhávamos com evangelização, tanto eu como o Daniel. E a Érica nos apoiava demais, a Érica era professora, então dava aula, o nosso meio de sustento muitas vezes era o salário que ela tinha como professora, porque nós íamos evangelizar e não tínhamos muita coisa, né? Então eu saí em missão para uma cidade de Pradópolis, diocese de Jaboticabal. Saí na segunda-feira, a gente ia fazer uma semana de evangelização. Eu beijei a Érica no portão, beijei a minha filha Vitória. Ela estava mamando no peito ainda naquela hora. Eu disse tchau para a Érica, como tantas vezes eu tinha dito, já estava casado há 1 ano e 8 meses nessa época, me casei com 21 anos, estava com 23. E eu fui. Na quinta-feira, quando eu cheguei em Marília, que eu recebi a notícia que ela estava internada no Hospital das Clínicas, eu cheguei, a minha esposa já estava morta. Foi aneurisma cerebral, fatal, né? Não teve como reagir, acudir, nada. E a partir daí... Você estava no retiro? Eu estava no retiro, estava pregando. E eu cheguei, a Érica já tinha falecido. A informação que eu tinha é que ela tinha sido internada, né, com suspeita de meningite. E foi aí, professor, que começou um dos momentos mais difíceis da minha vida e da Missão Louvor e Glória. Porque a Érica não era só a minha esposa, a mãe da Vitória. Ela era aquela pessoa que acreditou. Apoiava, né? Desde o início, desde que eu fui para Santo André, em 93, ela foi a pessoa que disse, Deus tem uma obra para realizar. Que beleza. Então essa coluna que ela sempre foi, fazia muita falta. Eu só trago aqui uma comunidade, depois que eu conheço a comunidade, que eu convivi com a comunidade. Eu já convivi com Shalom, com a Obra de Maria, com a Palavra Viva, com a Face de Cristo, e convivi várias vezes nos Estados Unidos em missões com eles, em várias cidades, né? Foi. Uma cidade, Adriana? Uma turnê, né, professor? Lembra de algumas Nova delas York, aí? New Jersey, South Carolina. Era uma turnê que nós fazíamos ali. E eu sou testemunha do trabalho heróico desse povo lá. Porque é um povo que trabalha durante o dia, normalmente, e que 4, 5 horas da tarde monta no carro e vai, às vezes, anda 2, 3 horas para chegar no grupo de oração. Como eu fui com eles, saí ali de Framingham, íamos lá em New Jersey ou Nova York, andando 2, 3 horas, pregava no grupo de oração e voltava para dormir em Framingham. Isso eu vi, participei muitas vezes. Então, eu quero testemunhar aqui que é um trabalho feito com reta intenção, por amor a Jesus, só por ti, Jesus. Entende? É por isso que eu tenho a grande satisfação de trazê-los aqui. Agora, eu queria que vocês contassem, o Rodrigo começa um pouco, depois eu quero passar para dentro. Como é que vocês chegaram nos Estados Unidos? Pois é. Hoje vocês estão também na África. Quais são os lugares que vocês estão hoje? Nos Estados Unidos, na África e no Japão. Que beleza. Temos Por lá para o outro lado do mundo. Pois é, graças a Deus. Como é que aconteceu isso nos Estados Então, Unidos? em 99, nós gravamos o CD Deus é Fiel, que foi fruto de toda essa experiência, né? Da dor e também da fé que foi surgindo no nosso coração da morte da Érica. Aí, com o Deus é Fiel, nós começamos a ter
uma amplitude maior de, né, de abertura de portas em outros lugares. E graças a Deus, nessa época, eu conheci a Adriana aqui no Brasil ainda. Que a Adriana tem uma história fantástica também de testemunho em Marília. Ela é Bandeirantes do Paraná. Deus te deu uma nova Érica. Foi. Foi mesmo, professor. Mas eu nem sabia na época, viu? Não, né? Pois é. Porque aí, a Adriana, eu conheci ela, não é? Ela pode dizer isso melhor depois. Sim. E ela foi para os Estados Unidos. Depois de ter me conhecido. Ela foi para os Estados Unidos. Em 2001, ela estava na... Nada a ver com missão. Nada a ver com missão. Foi lá para trabalhar. Foi lá para trabalhar, para dar um sentido à vida dela, que aconteceu um negócio... Ela vai contar. Ela vai contar. Muito difícil. Aí ela falou, o que aconteceu agora só saindo do país. Aí ela saiu do país para recomeçar a vida dela. E lá Mas o roubo foi tão grande assim. Pô, nossa senhora. No Brasil não cabia ela, não. O Brasil ficou pequeno para ela. Ficou pequeno. E aí? Aí ela foi para os Estados Unidos e recomeçou a vida dela. Lá ela começou a trabalhar como house clean, como, né, limpa a casa. E começou a, né, cuidar de... Foi babá de cachorro. Também. Mas tem de tudo, De né? tudo. E aí conheceu o Fábio e a Neures, que eram, na época, coordenadores de um grupo de oração. Fábio e Neures. E eles foram fazer um evento chamado Louvai, isso em 2001, e precisava de uma pessoa para pregar e cantar. A Adriana falou, eu conheço um. E aí eu fui para lá, Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ah, quer dizer que o Fábio e a Neures já estavam nos Estados Estavam Unidos. lá nos Estados Unidos, já moravam lá. Ah, tá legal. E aí a Neures era coordenadora de um grupo de oração Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Que beleza. Adriana, como é que você foi parar nos Estados Unidos? Que roubo foi esse que você deu aqui no Brasil tão grande? Então, professor, eu sempre tive um sonho de ter uma família. Sempre. Que eu vi a experiência do meu pai e da minha mãe, lindíssima, de família. Eu queria ter uma família igual dos meus pais. Certo. Né? Meu esposo, meus filhos. Só que eu percorri um Aliás, caminho... tive a alegria de conhecer seu pai, É verdade. sua mãe, lá no seu casamento. Foi mesmo. Aliás, eu preciso dizer aqui que eu fui padrinho de casamento dos dois. Há quantos anos já? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Lá em Marília. Em Marília. E aí? Daí, professor, eu fui pelo caminho mais torto e mais fácil, né? Conheci um rapaz muito rico, né? E eu fui me perdendo muito os valores, perdendo, né, toda aquela herança que meu pai na oração foi implantando, ensinando. E eu fui me perdendo no dinheiro, me perdendo, assim, nas orgias, bar, viagem. O homem era muito rico. É, muito rico. Bonito. Bonito. Só que totalmente assim, perdida. E eu via, né, que eu não tinha paz, não tinha alegria naquele relacionamento, mas eu insistia porque eu queria me casar e ter uma família. E ele ia dar tudo que, aparentemente, né, eu sonhava. Vida boa. Estabilidade, né, uma vida Restaurantes boa. bons. Daí eu né, fiz faculdade, sou economista, comecei a trabalhar na Caixa Econômica. E assim, muito assim, dona de si, né, segurando tudo assim nas mãos, rédeas. Até que fiquei, foram 8 anos de relacionamento, fiquei 4 anos noiva. E assim, perto do casamento, meu noivo me traiu. E a moça ficou grávida e ele se casou com ela e não comigo. Meu Deus. Então foi um desastre assim para minha vida, porque eu vi meus sonhos totalmente, que foi construção de 8 anos, né? Totalmente indo assim para o buraco. E como que eu ia reconstruir tudo isso? Mas do nada Deus faz tudo, né? Do mal Deus tira o bem. Do mal, do nada. E naquele momento de perda mesmo, entrei numa depressão muito profunda. E assim, com muitos vícios, do cigarro, bebida, e muita depressão. Eu não via assim para onde, porque daí não tinha emprego, né? Não tinha mais emprego na Caixa. Porque como eu ia embora, não tinha por que eu me dedicar ao trabalho, ia ser rica, né? Então eu larguei tudo. E me vi sem nada, uma cidade muito pequena, eu muito comentada, muito falada, enfim. Até que numa madrugada, isso há 10 anos atrás, mexendo na televisão, com muita depressão, sintonizei na Canção Nova. O Rodrigo estava dando testemunho dele. Fazia pouco tempo que ele era viúvo. E naquela madrugada, eu vendo aquele moço falando de amor, amor pela esposa, né? E emocionado. E eu dizia, meu Deus, é esse amor que eu quero para mim. Esse amor, né? Eu falei, a esposa dele está morta. E como que ele, até hoje, assim, testemunhando esse amor? Imagine pela viva, né? Eu fiquei, assim, mas me alcançou de um jeito, professor. Eu falei, gente, se pela morte tem esse amor e pela vida, então... E ali eu comecei a ter experiências com Deus. Por quê? Porque ele ia muito na minha cidade, então minha família conhecia ele. Até que ele foi rezar por mim.
Eu falava, gente, é o moço da televisão. Deixa eu ver os caminhos de Deus, né? E ao mesmo tempo eu tinha uma resistência, porque o meu ex-noivo se chamava Rodrigo. Daí outro Rodrigo na minha vida, não. E eu comecei a ter resistência porque eu falei, não, eu vou, não quero, né, missionário, igreja, porque eu tinha uma concepção de igreja, de que as pessoas que foram para a igreja eram pessoas mal resolvidas, que não se deram bem na vida, então caíram na igreja. Eu não queria aquilo para mim, eu formada. É a visão que o mundana da igreja, né? É, totalmente. E eu não queria essa vida para mim, de igreja, terço, Bíblia. Então eu ia para o grupo de oração, eu ficava assim, eu resistindo, não quero para mim, mas eu sentia paz. Eu falei, nossa, né, parece que existe mesmo Jesus, Eucaristia. E daí eu, para fugir de tudo isso, fui para os Estados Unidos. Eu já tinha ido, tinha visto, né, já tinha ido com a família do meu noivo, fui para os Estados Unidos, para fugir um pouco, até mesmo da igreja, que eu não queria. Cheguei lá, me deparei com uma realidade, longe da família, outra cultura, né, todas as dificuldades com a língua. Onde que eu fui? Correndo para a igreja. Cheguei na igreja e encontrei com o Fábio Ainelris. Só que eu nem imaginava que eu ia para os Estados Unidos, que Deus teria planos de evangelização, que Deus ia me levar para outro país para restituir a minha história, para recomeçar a minha história. Né? Deus tem as suas delicadezas. Eu fui para lá para ganhar dinheiro e continuar no salto e continuar tocando a minha história do meu jeito. Mas com todas as dificuldades do país, enfim, né, fui me dedicando com muita docilidade, com muita paciência às coisas de Deus, e Deus foi me atraindo aos poucos. Então, quando tinha saudade da família, corria para a igreja, chorava, sentia paz, daí eu comecei a... E você ficou morando sozinha nos Estados Unidos no começo? Eu morava junto com algumas pessoas, né, porque lá é muito complicado morar sozinha por causa da situação financeira. E conheci algumas pessoas na igreja, começamos a morar junto. Então, eu fui percebendo que as coisas da igreja foram me atraindo de uma maneira muito delicada, muito simples, não invasiva. E eu fui gostando da ideia da igreja. A hora que eu vi, eu já estava totalmente entregue e dócil, né? Passei por uma boa confissão. Eu tive a graça de ter conhecido um padre americano que falava português, que me ajudou muito. Ele me orientou muito, né, em questão da minha afetividade. E ali eu me preservei. E esse padre me ensinou tudo que foi importante para você, guarda no coração de Deus. Que Deus vai, né, com certeza, cuidar de tudo isso. E eu cheguei para Jesus e falei para Jesus, eu quero, Jesus, aquele amor para mim, essa família de Nazaré. Comecei a ter desejos de ter uma família de Nazaré, de ter uma família, mas da maneira correta, da maneira certa. E nesse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, não me envolvi com ninguém, me guardei, me preservei, acreditando que Deus ia fazer um milagre, mas era no coração dele, porque eu queria o amor dele, aquele amor, né, lindo de família. E depois de um ano, a minha família mandou uma fita de vídeo para matar a saudade e finalizou a fita com o testemunho do Rodrigo na Canção Nova. Falava, ai gente, o amor da minha vida, né, que eu sei toda, assim, apaixonada, só que ao mesmo tempo era um pouco desequilibrado devido à minha afetividade, né, fazia pouco tempo que tudo tinha acontecido. Só que quando eu saí daqui, eu disse para o meu pai, acho que eu estou gostando de uma pessoa, né, acho que eu descobri o que é o amor. Meu pai disse para mim, filha, vai embora, porque se for de Deus, Deus vai levar ele aonde você estiver. Vai embora, vai livre para viver os planos de Deus. Meu pai é muito profeta, rezou a vida inteira pela minha conversão. E eu fui muito livre. E depois de um ano, chegou essa fita de vídeo nas minhas mãos, né? E eu sempre assim, cultivando, guardando no coração de Deus todo o meu sentimento, eu perdi contato, não tinha contato com o Rodrigo. E daí, apresentei a minha família para a Ainelris e o Fábio. Só que eles se interessaram, foi pelo Rodrigo. E daí, não, vamos fazer um evento e vamos trazer o Rodrigo aqui. Eu dizia, ai, ele não, né? Porque imagina que vai concretizar aquilo que o meu pai falou, se for de Deus, Deus vai trazer ele onde ele... Imagina, né? E aí entraram em contato, e na época que o Rodrigo foi para os Estados Unidos, foi quando caíram as torres, ninguém entrava no país, ninguém saía. Muito difícil. Eu falei, não vai conseguir o visto. Rodrigo chegou. Imagina, eu fiquei sem minhas pernas, né, professor? Nossa, o amor da minha vida estava chegando. Só que tudo muito imaturo ainda, né? E daí começou todo esse processo do Rodrigo para os Estados Unidos. E daí esse padre me incentivou a abrir meu coração para ele. Eu, muito inocente, abri meu coração para ele, dizendo que eu amava muito.
E ele muito duro, dizendo: eu amo a Érica, né? Não vou me casar de novo, isso não é para a gente, eu já tenho minha família, vai construir a sua família. Porque ele sabia do meu sofrimento, tudo que eu vi com meu noivo. Então ele dizia: não, isso não é para nós. E muito duro, muito seco, né? Muito assim, meio bravo. E eu dizia: mas te amar me faz tão bem, então eu vou prosseguir, vivendo a minha vocação, o meu chamado e te amando, né? Porque o amor é muito livre. Quando você realmente ama, você deixa livre, né? E eu fui, né, com toda... Deus foi na simplicidade, trabalhando muito a evangelização. Eu fui me dedicando a essa evangelização, de passar essa experiência para as pessoas que estavam lá há muito tempo, com saudades da família, a indicar o caminho para as pessoas, o caminho da igreja. É um trabalho muito bonito que eu pude perceber lá. E nós, com muita simplicidade, né, colocávamos os produtos no carro e saíamos nas igrejas, no final da missa, até mesmo americana, portuguesa, distribuindo os nossos produtos, oferecendo. E os brasileiros começaram a ser alcançados primeiro pelos produtos de evangelização, que chegava até eles. Pessoas, assim, muito tempo, né, longe do Brasil e longe da evangelização, por causa do muito trabalho. E daí começou todo o processo das idas do Rodrigo para lá. E realmente a gente vê que foi realmente Deus que fez tudo por nós. E você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Você voltou para o Brasil, né? Eu fiquei 8 anos lá nos Estados Unidos. 8 anos. E a missão continua lá hoje deslanchando. E ele muito resistente, e eu só rezando e pedindo para Jesus: quebra o coração dele, coloca amor no coração dele, Jesus. Eu sei que o Senhor pode. E eu nunca mais toquei no assunto, a gente não tinha partilhas sobre coração, afetividade. Nós, muito reservado, muito amigo, muito irmão, né? Muito tranquilo. E durante esse tempo todo que você trabalhou nos Estados Unidos com a missão, como é que você se mantinha, como é que você trabalhava, o que você fazia? Então, eu limpava a casa. Que é o que muitos brasileiros fazem nos Estados Unidos. Isso. E daí, o tal de clean house. Isso. Eu trabalhei em alguns restaurantes, só que me prendia muito tempo. Então, eu larguei o restaurante e comecei a limpar a casa, porque eu podia fazer os meus horários. Então, 15 dias eu trabalhava e 15 dias eu viajava, porque a americana limpa a casa de 15 em 15 dias. Não é todo dia como brasileiro. Então, até nisso, né, Deus é delicado, né? A limpeza de casa nos Estados Unidos é completamente diferente da limpeza de casa no Brasil. Não tem água, né? Não tem água. É tudo no aspirador. E daí eu limpava a casa 15 dias e 15 dias eu ficava nas comunidades ajudando os padres. Né? Nós levávamos a livraria, né? Daí ajudava o padre a implantar pelo menos as leituras em português, porque ela é tudo americano, tudo inglês. Então muitas pessoas fora não conseguiam se confessar por causa da língua. Então Deus foi abrindo realmente o caminho e a gente foi ajudando, primeiro no trabalho, atrair as pessoas do trabalho, e depois as missas em português, né, que ela tinha. Bom, para encurtar a história, há 4 anos atrás vocês se casaram em Marília, eu fui padrinho e você já tem uma menina hoje de 1 ano de idade. A Sofia de 1 ano. A Sofia, uma belezinha. E foi um presente, porque quando ele realmente se abriu, né, para um novo relacionamento, ele me pediu em namoro, e para mim foi um susto. Falei: é um milagre, né? Será que já está acontecendo um milagre que eu estou esperando? E foi muito tranquilo, né? Ele se abriu, acho que você pode estar falando. Em 2005 nós começamos a namorar. E aí em 2007 nos casamos. E a missão sempre em frente. Sempre em frente. Isso nunca foi E hoje vocês tocam a missão ali em Marília. Tocamos a missão em Marília, ela cuida da parte administrativa. Mas você viaja muito, né, Rodrigo? Viajo muito, professor, viajo muito. Viajamos, porque só as viagens para fora do país, então eu passo 2 meses nos Estados Unidos, em 2 períodos, né? Porque eu cheguei para os Estados Unidos 4 vezes por ano, no início. Hoje eu vou 2 vezes por ano. Fica lá? Fico lá no período de 2 meses. Aí eu tenho 1 mês no Japão para ajudar na missão lá, viajando no Japão todinho, né? Correndo também as comunidades. Porque a gente não vai só para Framingham, né? Então, como o senhor viu lá, a gente anda os Estados Unidos todo. Então, são mais de 15 estados. É uma coisa são impressionante mais de 60 comunidades, 70 comunidades. Esse povo sai de Boston, que é lá no nordeste dos Estados Unidos, desce na Flórida, que é no sul dos Estados Unidos, para pregar. Sai de Boston, vai para Washington. Sai de Washington, vai para Nova York. E o mais Meu interessante... Deus, eu fiquei assombrado de ver o que esse povo brasileiro faz nos Estados Unidos. O que mais interessante é que eles começaram a fazer em 3, né? O Fábio, a Neuris e a Adriana, hoje são mais de 30 fazendo a mesma coisa. E lá no Japão, como é que é? No Japão também. Eu fui em 2004 para lá, aí conheci a paróquia Nossa Senhora Estrela do Mar, é onde tem os brasileiros em Yokkaichi, na Diocese de Kyoto.
E lá é um padre espanhol, né, que toma conta da comunidade brasileira. E quando eu conheci o padre, ele viu na Missão Louvor e Glória um grande apoio para ajudar na evangelização dos brasileiros. Catequese, preparação de batismo, cursinho de noivo, grupo de oração, tudo que a gente pode fazer, a gente trabalha na paróquia. Tem muito brasileiro no Japão. Muito né? brasileiro. Aí aconteceu que a partir daí as comunidades também nos chamam. Então, uma vez por ano eu vou lá, fico um período de 30 dias, e aí a gente vai percorrendo todas as comunidades, fazendo formação, avivamento, fazendo o trabalho de formação também, e todo esse período fazendo missão, atendendo as pessoas, atendendo as comunidades.